Olá, tudo bom? Pessoas que estão assistindo? Aleluia, né? Eu tinha feito uma resenha atualizadíssima aí da Pentel, alguns meses atrás. E faltava eu fazer um estudo usando essas aquarelas. Eu queria fazer bem completinho no tempo dele, sem ficar acelerando o vídeo completamente. Queria deixar algumas partes no tempo real. Demorei, mas consegui. Eu tenho várias ideias de vídeos para fazer pro canal, então essas coisas levam tempo, por mais que eu seja organizada e me programo bem. Produzir vídeo, conteúdo é bem complexo, é bem complicado, tem muitos processos envolvidos nisso, essas coisas demoram, eu faço tudo sozinha, então é mais lento mesmo, então. E além de ter muita coisa para vocês assistirem no canal também, né? Acredito que esse acúmulo de informações vai cansando a gente com o tempo. Então, imagino que vocês devam consumir o canal no tempo de vocês, o que eu acho ótimo e saudável, né, para a cabeça. Mas enfim, o vídeo realmente tem algumas partes que eu tive que acelerar e tem partes que tem em tempo real. Eu tentei manter o máximo possível de informação valiosa para vocês. Tentei ser prática nessa edição. A live que eu fiz lá na roxinha tem o link aí na parte de cima do vídeo, na barrinha roxa. Quem quiser me seguir lá, eu tô sempre estudando, trabalhando, fazendo live a partir de umas 18 horas, dependendo. Então, vocês conseguem conversar direto comigo lá no chat, tirar dúvida ou qualquer coisa assim. E dependendo de alguns conteúdos que eu faço lá na live, tipo esse daqui, com esse layoutzinho, que a minha câmera aparece ali em cima pequenininha, eu gravei por lá e trouxe aqui pro YouTube para poder adaptar para os conteúdos daqui. Então, sintam-se à vontade para seguir lá. Tem também o nosso grupo no Discord. Todos esses links estão embaixo do nosso vídeo. Eu deixo todas as informações complementares relevantes embaixo, então prestem atenção. Se você quiser deixar algum comentário também para tirar dúvida, conversar, eu vou levar um tempinho a mais para responder, porque quando eu tenho tempo eu respondo, quando eu não tenho tempo demora um pouco. Então esse tipo de contato leva um tempinho a mais, porque eu tento incluir dentro de todas as atividades que eu tenho que fazer, e que são muitas e eu tenho que tentar dar conta de tudo, só que no meu tempo, né? Mas então, antes que eu esqueça, se você quiser também me apoiar financeiramente, seja pela plataforma roxinha ou no link aí embaixo, tem um link direto para um Apoia-se. Vai super me ajudar, tô juntando dinheiro para comprar aquarelas para fazer resenha, como também para tentar juntar para um celular, que meu celular está morrendo, os meus aplicativos mal estão abrindo. Aplicativo de banco, WhatsApp já vai travar, não quero nem ver. E estamos atrás de juntar os dinheiros. Tem também outro Apoia-se que eu tô planejando de abrir. Eu preciso da ajuda de vocês preenchendo esse formulário que está embaixo, que é para entender o que vocês gostariam que tivesse no meu Apoia-se. Eu ainda não defini ainda que plataforma que eu vou fazer, mas eu vou fazer cursos, vou dar oficinas de aquarela mais simplificadas e mais rapidinhas. Geralmente o meu curso tem mais de 2 horas tal, cada aula. Porque o processo de aquarela é lento, né? Então são fases que a gente precisa dar atenção. Mas nesse caso eu vou voltar a dar oficinas de aquarela, que nem eu dava antigamente antes da pandemia, só que como mais gente estava procurando, eu mantive online, então isso ajuda pra galera que não é de São Paulo, né? Outros estados aqui do Brasil. Então, não defini ainda se eu vou fazer de 1 hora, de 2, o valor delas, tá tudo escrito no nosso questionáriozinho para justamente encontrar uma luz e saber o que vocês procuram. Tá bom? Obrigada quem responder. Se você conhecer alguém que gosta de arte aquarela, aprender essas coisas, por favor, compartilha, isso ajuda bastante, tá? Enfim. Eu resolvi criar esse vídeo justamente pra gente testar o processo da pintura da Pentel, porque a minha questão com essa aquarela é justamente no processo, não é se a arte vai ficar linda, bonita no final, isso é consequência de
anos estudando aquarela, entendendo a técnica e conseguindo aplicar. Isso é uma consequência, tá? Eu não tô querendo focar que a minha arte ficou linda aqui. Não tô nem focando nessa questão. É pra gente prestar atenção no processo. A Pentel, ela é chata justamente quando você vai fazer camadas sobrepostas e quando você já tá horas pintando e essas camadas vão juntando no papel e você vai precisar, sei lá, criar uma sombra, escurecer. E aí você vai fazer a camada em cima de tudo isso que você já fez e simplesmente sai a camada do papel, tintas mais grossas não dão certo na Pentel, fazer sombra pior ainda, é um estresse atrás do outro. Então, se você tá querendo usar a Pentel para estudar, entenda o seu material, entenda as limitações deles para você não se frustrar e jogar dinheiro fora, tá? Então, eu particularmente indico aquarelas estudantis para quem quer estudar realmente aquarela mais a fundo. Se você só quer pintar por diversão, beleza, compra a Pentel, faz a festa. Mas mais pra frente eu vou explicar bonitinho pra galera que quer estudar aí com aquarela para entender melhor o fundamento da técnica em si, tá bom? Muita gente acaba optando pela Pentel para o início de estudo na aquarela, porque ela é mais barata e tudo mais. Na embalagem fala que é profissional, sendo que ela não é profissional, ela é escolar mesmo. Tem que sempre prestar atenção em especificações técnicas que estão na caixa, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente sobre isso. Também, se você tem alguma dificuldade em quantidade de água para você colocar na sua pintura e saber exatamente o que você está fazendo também, tem outro vídeo sobre esse exato assunto aqui também no canal. Vou deixar todos esses links complementares aí embaixo para vocês, tá? Então, deem uma olhadinha. Eu tentei encurtar o máximo que eu podia desse vídeo. Eu não queria deixar ele superficial também, até porque a gente está aprofundando o processo criativo da pintura, não o resultado. Então, espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês que estão começando a conseguir enxergar e aprender quais são as limitações dos seus materiais, que isso é essencial para quem quiser aprender aquarela e investir em materiais, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu botar a senhora referência aqui na tela um tempinho. Essa aqui é a referência lida que eu vou tentar desenhar, não sei nem se eu vou conseguir, porque tá meio perna, é um negócio difícil, mas é bom, melhor que pé e mão junto. Deixa eu ver, eu tenho que fazer rosa, não tem rosa aqui, mas vou usar um vermelhinho meio com branco, funciona. Branco não, água pura, porque na aquarela a gente não usa branco, só no guache. Tirar as cores, deixa eu ver o vermelhinho. E aglutinante, tudo solto da aquarela, né, senhora Pentel? Deixa eu ver, esse aqui é amarelo. Que amarelo que é esse? Amarelo limão, fica mais fácil de misturar, fazer as cores. Deixa eu ver, vermelho mistura com lá mais vermelhinho do alaranjado que eu faço a pele. Beleza, eu posso usar o próprio vermelho que faz um tom rosado. O azulzinho, poxa, não tem um azul mais claro. Eu vou ter que depois misturar. Nossa, a tampinha tá dura, credo. Com um tom esverdeado para dar o verdinho do fundo, turquesinha. Ei, senhora Pentel, tá difícil, hein? Só sai tinta cheia de aglutinante, não mistura isso aqui. Deixa eu ver o azul, verde. Se eu pegar esse verde vai ficar muito escuro. Eu acho que esse verde aqui é melhor, que a referência é bem mais clarinha. Se eu conseguir misturar. Pentel tem essa dificuldade chatinha de misturar a tinta. Ela não mistura direito, ela fica meio que em duas fases. E as camadas dela saem de baixo. É complicado o rolê da Pentel. Acho que eu só vou usar essas cores. Deixa eu ver. O azul purinho ali, aí misturo com verde com a turquesinha. Acho que é exatamente. Eu vou então tentar fazer o fundo primeiro. Depois eu... Cadê meu pincel chapado? Chapado não, chato. Preciso botar mais
azul aqui tá muito verde. E agora tá muito azul. Mas tá um tom próximo do short da menina. Vou colocar só um tequinho de amarelo pra dar uma iluminada nesse verdinho. Agora sim, depois é só clarear aqui com a água. Tá mais ou menos o tom. Se fosse um tequinho mais claro, ajudava. Mas a gente passa com a água. Aí depois a tinta também vai secar bem clarinha quando clareia, né? Fazer o quê? Cada composição da tinta é uma composição. Bom que o pincel chato me ajuda a espalhar de uma forma mais lisa, mais homogênea. Aqui tem uma sombrinha. Vou ter que depois fazer sobreposição mais pra frente. É a sombra da bundinha dela também. Peraí, deixa eu fechar essa aqui. Fica mais fácil de eu terminar essa parte de baixo e ali pra cima, porque senão vai manchar. Agora é esperar o fundo secar, eu não esbarrar a mão aqui. E fazendo as misturas das outras cores para dar tempo. Aqui enquanto seca eu vou fazendo outra coisa, tirando excesso. Vou colocar um pouquinho mais de azul, porque o short da mocinha é um tequinho mais azul. Queria que tivesse um azul ciano, mas o Pentel não tem. Tem um azul mais cobalto. A meia é mais clarinha. Eita, eu fui repassar aqui a camada porque eu esbarrei o dedo. A tinta aqui dessa primeira camada da parte de trás que eu fui passar já saiu. Já dava tempo dela se fixar. E ó, tá saindo tudo. O branco tá ficando... O fundo tá colorido, mas tá ficando branco. É isso que eu quis dizer. Me enrolei aqui. Quanto mais o pincel eu passo com um pouco de tinta, mais sai. O Pentel. Senhora Pentel, dona Marta, você tem que incentivar seus usuários a usar aquarela como aquarela e não como guache. Se a gente tem que diluir a tinta, tem que diluir a tinta para tentar deixar transparente. E não para usar como um guache com a tinta super grossa, porque isso não é aquarela.
Eu nem tô esfregando muito o pincel, tô passando superficialmente, até superficialmente. A tinta sai de uma maneira super delicada. Poxa, dona Marca. Tentar deixar secar isso aqui e não cutucar mais. Só eu não lembrar de não esbarrar o dedo. Um tequinho vermelho. Tequinho. Deixa amarelo. Dá um tom alaranjado. Isso é uma camadinha básica bem diluidinha para fazer o ponto mais alaranjado, levemente amareladinho aqui na pele. Não quero tão laranja, então eu vou clarear mais. Resolvi ficar com o pincel chato, que tá mais fácil de usar mesmo. Estou usando a pontinha dele. Aqui é o rosinha. Depois que secar a camada da pele, eu tento fazer uma outra camada levemente mais escurinha. Só pra já não ir tacando tinta grossa em cima. Porque aqui é transparência, uma camadinha em cima da outra, enquanto ela estiver seca. Vou deixar levemente umas manchinhas aqui, que é a parte da sombra. Essas manchinhas vão se dispersando, vão secando. Fica fácil depois de passar um azulzinho bem de leve, só porque é a caixa. Como tem muita figura reta aqui, o pincel chato me ajuda a pintar as coisas retinhas. Embaixo amarelo. Não vou colar tanto aqui na caixa de cima, senão vai manchar e vai sangrar o que eu acabei de pintar ali. Só para dar as primeiras camadinhas. E acabou de sangrar o que eu acabei de falar. Que eu acabei de falar que eu não ia fazer e eu fiz. Nossa, mas minha mesa tá tudo molhada aqui, velho. Pera aí. Deixa eu limpar o que sangrou da caixa. Eu acabei de passar uma camadinha amarela em cima do amarelo que eu retirei. Eu achei que ia rolar uma sobreposição, mas o amarelo é tão intenso que parece que é uma camada só. Tão grossinho que é. Esse vermelho, ele tem levemente um fundo rosado. Não é o tom candy color que eu tenho, mas queria que tivesse uma magenta aqui, mas não tem. O tom da caixa é um tom mais forte.
se a gente não usa pelo menos esse tom de vermelho, que é o red, a gente consegue pegar o tom mais rosado dele, diluindo em água. Não precisa usar branco. Até porque a aquarela já é opaca. Se eu usar branco, vai ficar mais opaca ainda. Não vamos conseguir trabalhar como uma aquarela. Nesse caso aqui da minha referência, a gente vai precisar de transparência. Deixar passar um tequinho na caixa azul, porque essa caixa vermelha tem bastante sombra aqui embaixo. Depois eu uso o tom complementar do vermelho para fazer a sombra direitinho aqui. Putz, eu não fiz a sombra aqui embaixo do sapato. Agora que eu vi. Fazer isso agora. Eu vou precisar de um pincel mais fino. Oh, caralho, já moí a mesa de novo. Pra poder pintar a sombra que eu não peguei aqui. E a cor oposta do verde azulado vai ser um tomzinho mais avermelhado para fazer essa sombra aqui. E a sombra aqui da perna dela já deu uma escurecida, velho. Escurecida não, clareada. Essa parte levemente mais escura. Em cima um teco mais escuro que tem sombra. Por enquanto a camada aqui da caixa que já tinha pintado não saiu. Amém. Vamos ver as próximas. Quanto mais camada vai fazendo, mais sai. Agora deixa eu pintar o All Star. Que ele é um meio termo desse tom de rosado. Aproveitar e pintar a rodinha. Tentei dar uma leve pigmentada mais aqui no sapatinho. Pra ver se ele faz um tom médio. O fundo que eu fiz secou. Ele tá meio apagado. Perdeu um pouco a saturação dele já. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Pelo menos o azul ficou mais ou menos no tom da referência, que isso é bom. Pelo menos para essa finalidade aqui. Tem uns pedaços que eu posso dar uma escurecidinha aqui. Tem umas sombrinhas. Deixa eu pintar um tequinho do amarelo aqui. A azul secou. Tem um leve brilho amareladinho no chão. Que a cor da caixa rebate. Deixa eu filmar um tequinho pro tico-teco. Com a marca do pincel. Será que eu consigo dar uma leve arrumada nesse fundo? Ele vai de novo clarear depois que secar, né? Novidade. Dona Pentel. Tentar. Eu tô passando o pincel de forma bem leve. Não tô fazendo atrito no papel e puxando com força nem nada. Tá saindo um pouco a camada de baixo. Pra relembrar, eu tô usando Canson Mix Média. Já fiz resenha dele aqui pelo canal. É um papel que tem textura listradinha. Que é um papel meio escolar. Eu tô usando justamente onde tem a listrinha. Ah, eu passei onde não era pra passar o pincel. Ponto que tem que faz uma sombrinha, então tudo bem. Vixe, a minha caixa amarela tá molhada. Tem que lembrar de não esbarrar o pincel ali. É bom que eu uso a tinta que tem aqui no godê. Não desperdiço.
Caramba, a rodinha manchou ali também. Manchando tudo onde não é pra manchar. Depois que a Pentel seca, parece que fica uma textura meio lambida. Fica meio lavada a tinta, ela apaga mesmo. Pelo menos a caixa chegou num tom meio rosado que eu queria, se for pra seguir a referência. Deixa eu pintar a meia, mas tem uma mancha esverdeada aqui. Vou tocar com o pincel bem fininho, com água pura, só pra tentar limpar essa merda que eu fiz. Eu borrei a caixa, um negocinho verde. Se eu cutucar levemente com aquarela, água limpa, saiu, vamos ver se saiu. Só vou ter que depois passar outra camadinha de amarelo aqui pra tirar. Ficou uns buracos meio esbranquiçados, que eu corrigi a aquarela, mas beleza. Deixa eu pintar primeiro a meia, que eu falei que ia fazer isso e não fiz. Eu manchei, apesar que não tem sombra ali em cima. Se eu deixar meio esbranquiçadinho aqui, depois eu pinto de novo, só pra não manchar e perder. Pois aí, quando secar vai ficar clarinho, que a tinta faz isso, então vai ter que ter jogo de cintura com a tinta, pra tentar seguir mais ou menos como é que tá a referência. Aí aqui tem outra sombra. Será que eu consigo dar uma leve escurecidinha aqui? De novo, só mais uma camadinha. Aí depois eu não mexo mais nessa caixa rosa. Eu vou mexer só com a sombra. Vou aproveitar toda a tinta que tá aqui. Depois eu deixo ela normal. Quero um tom um pouquinho mais forte. Isso aqui tem que ser um tequinho meio termo. E a meia eu só vou passar aquela camada porque ela é aquele tom clarinho mesmo. O verde borrou aqui. Dá pra deixar homogênea, senhora Pentel? Quanto mais eu cutuco aqui pra tentar ajeitar, mais ele sai. A camada de baixo mancha mais ainda. Ódio, não dá pra tentar deixar ela homogênea. Ou ela borra, ou ela mancha. Vai ficar esses pedaços esbranquiçados aqui no meio, triste. Vermelho com amarelo dá levemente um coral. Se o nosso vermelho tiver uma pegadinha rosada aqui, a gente dilui com água. Tentei fazer uma sombra ali ao redor da perna, da coxa da mina, mas já apagou tudo. Perdeu a saturação mesmo. Aí agora, se você coloca muita tinta, fica muito grosso. Fica literalmente laranja. Eu só quero que faça mais ou menos um coralzinho. Aí depois esse laranja, quando for secando, vai dar uma apagada. Eu consigo trabalhar um pouco as sombrinhas ali em cima. O rosa, para variar, chapou. Parece que a meia tem um tom muito próximo do tênis, mas é bom que o que destoa é a caixa, que tá bem escura. Será que eu faço mais uma camadinha só pra ficar meio diferente? Esse do sapato para destoar da meia. Fazer. Legal que parece um rosado mesmo. Essa rodinha aqui tá difícil. Deixa eu misturar um azul
O oposto do azul é laranja, porque eu vou tentar fazer as sombras, então eu vou tentar dar uma leve escurecida aqui. Tem as dobras do tecido, será que vai dar certo? Mas a gente não usa preto. Sempre nas misturas. Vou pegar um pouco esse laranjinha aqui. Tá dando mais um verde do que escurecer isso aqui. Misturando vermelho e amarelo no meu verde, porque o laranja aqui não misturou e deu certo, deu mais um tom esverdeado que o tom que eu precisava. Agora pegou o tom acinzentado aqui. Eu quero fazer a minha sombra do shortinho. Vou pegar um tequinho desse vermelho aqui. Alquimia das cores. Teoria das cores. Gosto. Deu um acinzentado, consigo fazer umas dobrinhas. Aí aqui eu teria que escurecer mais um teco, porque a sombra atrás do patinetezinho é mais escura. Deixa eu ver. Acho que eu vou botar mais vermelho aqui. Muito vermelho. O fundo é verde, ele tá numa sombra. Um verde meio frio, não tá tão quente. Então, se eu misturar um pouquinho de vermelho com azul, vai dar um leve arroxeado. Se eu acrescentar um teco de verde, dá pra fazer mais ou menos a sombra ali. Um tequinho de amarelo, que já tinha vermelho antes, eu pegar e fazer um quase alaranjado que tá aqui no meio. Como eu adicionei o azul, vou ver se que aquele verde militar. Exatamente. Foda que ó, tô fazendo essa mistura aqui da cor e tá meio leitoso. Não é pra ficar leitoso. Parece que tem um branco aqui no meio, porque a tinta é muito opaca. Parece a consistência do guache. Tentar dar uma clareada nesse verde. O oposto de verde era vermelho. Tentar neutralizar esse tom esverdeado aqui. Acho que eu coloquei vermelho demais. Com amarronzado, errei. Deixa eu tentar esfriar de novo essa cor. Deixa eu tentar fazer um alaranjado de novo. Nossa, virou literalmente marrom. Nem era pra ter virado essa cor. Tá. Porque deu alaranjado. Alaranjado é o oposto do azul, então eu consigo voltar. Tentar neutralizar com a cor oposta. Ah, agora tá. Essa aqui vai me ajudar na sombra certinho. Contanto que essa mistura não se desmisture sozinha, tá ótimo. Tá um acinzentado mais frio, que é o ideal que eu preciso pra minha mistura. E minha água tá preta já. Acinzentado, meu amarronzado, tem que trocar essa água já já. Só vou aproveitar isso aqui antes que perca a mistura pra sombra aqui de baixo. Nossa, tá muito leitoso isso. Usando um pouco de água pra tentar deixar isso mais diluído. Tá grosso, virou uma papa isso aqui. Mesmo que eu coloque mais água, ou ele vai ficar uma água suja, vou perder a sombra dele. Tá muito grosso, tá muito opaco essa mistura.
Fica meio leitoso, não é pra ficar leitoso. E aí, quando esse troço secar, ele vai dar uma chapada, vai clarear, já tô vendo. Todas as tintas mais escuras da Pentel, quando seca, ela fica com aspecto leitoso e apagado. Perde completamente a aparência transparente e vibrante dela, porque parece a textura do guache. Por isso que eu sempre falo. Não tem aquele lado mais translúcido, brilhante da aquarela. Fica tudo muito chapado. Esse aspecto da Pentel eu não gosto. Todo trabalho de luz e sombra que eu faço nela, de volume, se perde. Tipo, eu fiquei horas gastando meu tempo para tentar trabalhar luz e sombra, mas fica com aspecto chapado sem vida. E aí seria o mesmo que tentar fazer isso no guache. Só que o guache a gente usa tinta um pouco mais grossa, né? E aí fica um volume mais flat, com uma tinta mais grossa. Só que ao mesmo tempo não fica tão vibrante. Aqui embaixo não tem sombra. Aquele tipo, vou dar um ótimo exemplo. Quando a gente pinta com esmalte cremoso e fica aquela nata, aquela levemente gosma, mais cremosa, tipo assim a textura que a Pentel fica. Fica grosso. Você pode colocar, sei lá, tanto, tentar espalhar o quanto você tentar, não espalha porque ela fica com essa consistência. Parece que é uma água suja. E não uma água transparente que eu misturei uma cor para tentar escurecer e fazer dar a ilusão, a sensação de que é uma sombrinha ali estrategicamente posicionada, uma nata leitosa ali. Quando usei a Pentel pareceu que eu tava pintando com plástico. É. A Pentel tem um acabamento meio plastificado, parece uma acrílica. E parece muito as tintas quando você aperta da bisnaga, coloca ela meio brilhante, meio grossa. Não parece a consistência do esmalte cremoso, mas o esmalte cremoso é mais maleável, mais molinho. A Pentel é uma gosma meio plastificada. Bem maluco como é a composição da Pentel. Tem aquela aparência de brinquedo para crianças, meio amoeba, né? Não sei explicar ainda. Eu vou tentar fazer a sombra com esse acinzentado. Tô tentando não deixar ele grosso. E a camada de baixo tá saindo. Mesmo usando um pincel fininho, tentando ser cuidadosa. Não adianta, parece que quando é a camada, uma tinta levemente mais escura, mais grossa, parece que, sei lá, rola atrito com essa tinta e faz a camada de baixo sair. A camada de baixo que já secou, não tem nada a ver com isso, tá saindo um pouco. Pô, dona Pentel, não era pra rolar isso, né, amiga? Tem a sombra da caixa ali também. Aí vira uma camada grossa ali em cima, não dá nem pra fazer um degradezinho pra fazer a sombra. Ai, peraí, eu vou trocar essa água, tá me irritando. Já volto. A mistura que eu fiz da aquarela da Pentel já tá separando, porque eu amo essa tinta. Isso foi ironia. A Pentel ela é muito ruim na questão de misturar cor, porque ela simplesmente, se você deixa a tinta parada, ela simplesmente começa a desmisturar o que você misturou. Meio que começa a entrar em várias fases, igual nas aulas de química. E simplesmente você perde a cor que você misturou. Eu preciso arrumar o tom da pele dela. Tem a sombrinha ali atrás da bundinha. E aí, secando essa parte, eu vou ter que voltar para fazer uma sombrinha bem melhor e mais definida nas camadas.
Meu Deus, como tá grossa essa camada lá. Olha lá. Quanto mais a tinta na Pentel é escura e grossa, você vai fazer as próximas camadas, ela simplesmente sai, porque parece que vira uma gosma areienta. E eu só quero fazer uma sombra transparentezinha, com brilho, mas não fica. Aí você é obrigada a usar a tinta grossa como se fosse um guache, perde completamente o objetivo da aquarela. Senhora Pentel, por que você faz isso? Sua composição não ajuda, parça. E ela, quando você faz essas sombras aqui, esses tons mais misturados, aqui no pé ficou super grosso. Aí ela esbranquiçou ali no meio a sombra. Aí eu vou tentar arrumar a sombra. Aí você vai passar a camada em cima com a água, ela esbranquece, esbranquiça. Não sei nem o verbo certo. E aí a sombra de baixo sai. Pô, eu não quero fazer uma sombra dura. Tem que ser no degradê da aquarela. A tinta deixa? Não, olha lá, tá saindo. Quanto mais camada você vai fazendo e começa a dar uma leve engrossada, a senhora Pentel faz isso. Fica muito difícil de defender a Pentel. Pois a galera no YouTube vai me exorcizar, porque eu só tô falando os pequenos detalhes que fazem a diferença na aquarela. Fica muito grosso. Aí, quanto mais você passa levemente o pincel, a camada azul de baixo aparece. Não era para aparecer. Aí lá vou eu pegar de novo um pouco da tinta, levemente grossa, e tentar cobrir isso. Eu não quero engrossar a aquarela, velho. Aí minha sombra fica muito dura, é uma sombra muito mais clarinha e menos escura. Tá muito dura essa sombra. Tentando dar mais esfumaçada aqui na barra da sombra. E aí quando eu tento esfumaçar, a camada de baixo sai. A meia ficou clarinha, ainda bem que eu passei mais uma camada ali no sapato, que aí fez um tom médio de rosa. Deixa eu aproveitar de fazer a perna. Então, a laranja já tá secando aqui. Tomzinho mais quente aqui na perna. Nossa, não tem transparência nenhuma. O próprio laranja aqui no cantinho. Fica muito grosso. Não dá nem pra ver, ó. Quanto mais você mistura a aquarela com água pura, mal dá pra ver um pouco a mistura no próprio godê, o fundinho branco. Colocando um pouco da aquarela mais grossa e puxando com a aquarela pura. Fazer um degradê nas sombras. Só que ela vai marcar bastante no papel e na tinta aqui. Aí tô pegando água pura e passando aqui pra ver se faz um degradê geral. Mas aí quanto mais eu faço isso, a tinta de baixo sai. E aí vai ficando meio esbranquiçado. Eita. Olha, saindo tudo ali. Quero reforçar a sombra. E que quando ela seca, ela fica esbranquiçada. Quanto mais tinta você mistura, mais ela faz isso. E de novo, camada branca aqui embaixo. E a aquarela já tá seca lá, tá esbranquiçando tudo. Aí eu sou obrigada a passar uma camada bem grossa da aquarela e deixar que ela seque direto assim. Eu não consigo esfumaçar, vai ficar uma sombra dura e muito escura. E eu não quero que seja tanto. A sombra aqui na lateral, ela não é tão escura e dura assim. É, Pentel, difícil de defender mesmo. Eu juro que eu tento, mas aí começa a escurecer. Todas as resenhas que eu já gravei, tanto as antigas e as que eu atualizei, não adianta, os argumentos são os mesmos.
Fica tudo marcado, fica leitoso. Deixa eu tentar mexer aqui na sombra. Tentando diluir e deixar mais... Como é que chama? Menos dura que a sombra em cima da caixa. Mas não adianta, começa a sair a camada de baixo. Queria já fazer a sombra na coxa, mas ainda tá meio molhado lá, então não vai rolar, vai acabar sangrando tudo. Deixa eu ver, fazer tentar umas sombrinhas. O vermelho, vou usar vermelho rosado com um pouco de verde para fazer a sombra, porque vermelho com verde, que são cores opostas, complementares, ela meio que se anula, neutraliza, e a gente consegue fazer a sombra baseada na própria cor. A sombra que eu fiz aqui na bundinha dela já sumiu, apagou e ficou esbranquiçada. Vou ficar... Aí que começa a briga com a Pentel. Você começa a falar, minha sombra apagou. Eu vou lá colocar uma camada mais grossa de tinta, perdendo a transparência, deixando a sombra mais dura ainda, não conseguindo esfumaçar. E a gente vai começando a engrossar, começa a entrar num ciclo de engrossamento de tinta. E aí a gente meio que perde a proposta da aquarela, entrando no guache. Isso que eu falo que às vezes algumas aquarelas escolares parecem guache, porque a composição da aquarela escolar é mais areienta, mais gosmenta, mais densa em comparação com as aquarelas estudantis e profissionais. E daí você vai somando camadas e camadas e camadas grossas, perdendo a transparência, você não acha muita coisa. A sombrinha dela tá aqui. Ah, minha mão tá tremendo. Mano, a aquarela tá toda areienta, seca aqui no papel. Triste, dona Pentel, você podia ser menos assim. A minha sombra embranqueceu, manchou toda aqui no canto, não consegui deixar ela esfumaçada. Realmente, quanto mais a gente mistura tintas entre elas para deixar as cores escuras, mais grossa, areienta e menos processo de secagem dela mancha muito. Tem pouca coisa aqui na bundinha dela. Eu preciso, tô definindo melhor as pernas, porque depois eu vou ter que mexer ali na caixa e vai ficar um tempo secando isso aqui. As costas, a sombra que eu fiz nas costas apagou. Nem parece que eu fiz um estudo de sombrinha aqui. Você tem que fazer a sombra, deixar grosso e não mexer mais. Mas se a gente faz isso, vira uma sombra dura. Não dá pra esfumaçar, senhora Pentel. Eu quero fazer uma forma que eu quero. Ela não deixa. Fica muito grosso. De longe, pelo menos, tá bonitinho. Minha ali eu tirei. Aquarela escolar você tem que ter o grau de paciência bem aí mesmo, porque ela é chata. Você tira uma camada, melhor você passa a camada em cima, ela tira 3 de baixo. Você fala, oh Deus, deixa eu trabalhar. Difícil. Aí você fica numa eterna briga que você não consegue ir pra frente, porque a aquarela não deixa. Aí meio que você acaba trabalhando como se fosse um guache, porque você vai deixando a tinta grossa. E na aquarela, na real, não é bom deixar grossa. Dependendo também do propósito, né? Em alguns casos até rola, mas depende. Desmancha na aquarela. Quanto mais grossas as camadas vão ficando, mais vai saindo do papel. Mesmo você pintando com um pincel fininho, menor, de forma delicada, sem ficar raspando muito, o pincel tá saindo do mesmo jeito da camada de baixo. Eu amo essa cor. Eu só queria melhorar a minha sombra, dona Pentel. Você não vai deixar, né? Sombra fica leitosa, fica tudo marcada. Entendi.
Eu até desisti de mexer aqui nessa sombra, porque eu não quero colocar uma sombra dura e grossa. Vai ficar assim. Tá, deixa eu ver aqui. Tem um pedacinho preto ali, que é um detalhezinho. Resolvi passar esse preto aqui, só porque é fofo esse tênis. E é um patinhozinho, então vamos de preto. Não costumo usar preto na aquarela, a gente mistura ali, mas eu fiquei puta que eu misturei e fiz bonitinha a teoria das cores, as cores opostas, fazendo essa sombra. Essa sombra ficou uma bosta, porque tá tudo marcada, tudo dura. Pentel, você é muito ruim pra misturar a teoria das cores. Essas cores ficam tudo chapadas, tudo leitosa, caga demais, não gosto. Tô pistola. Revoltada, feelings. Com as aquarelas escolar que fala que faz, mas não faz. Tem um negócio aqui atrás da rodinha. Ódio da mulher. Sim, é ódio de material que promete uma coisa e faz outra. Um monte de gente, quando começa na aquarela, acha que esse erro que a aquarela faz é um erro dele. Aí a pessoa acaba desistindo, porque acha que não tem um dom, que não serve pra isso. Se frustra, entra numa espiral fodida e desiste de uma arte que podia ser super gostosa pra ela fazer. Ficou mais ou menos a cor que eu queria na perna, só que esse negócio de secar vai pagar. Acho que eu não vou mexer mais nesse desenho. As cores olhando de longe ficaram boas? De longe ficaram boas, realmente, tá? Com os valores dos volumes e tudo mais. Mas só o processo que me lascou, pra variar. Se às vezes podia estar passando menos de 4 horas aquarelando esse desenho que em termos é simples, mas a tinta te atrapalha no processo. Porque você sofre com as camadas, não fica do jeito que tinha que ficar. As camadas de baixo, quanto mais camadas você faz, mais engrossa a camada vai saindo, porque ela não se fixa. Esse é o problema maior do Pentel. Já já eu mostro mais perto, fica melhor de ver. Aí eu vou querer aproveitar que a tinta ainda tá molhada, puxar com o pincel para fazer o degradê. E ela vai tirar a camada de baixo, claro, porque é isso que ela faz. Não pode lidar com a camada mais aqui embaixo, que mancha tudo, tira a camada de baixo. Ô, delícia, não pode rolar tanta treta com tinta grossa lá, tá? Senão é uma coisa. Eu nem vou cutucar mais, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Fica uma mancha feia, que bagunça todas as manchas que eu já fiz aqui. Aqui até teve refluxo. E nem adianta tentar cobrir de novo, que ele vai manchar. Ele vai tirar mais ainda a camada de baixo. Triste. Tentando pegar um pouco da tinta grossa e fazer um degradê. Nem isso. Aparentemente vai ser isso que eu consegui fazer da sombra. Ela ficou super dura, super escura, porque eu não consigo esfumaçar ela. Tintas mais grossas a Pentel não consegue funcionar. Eu não consigo deixar essa essa sombra mais clara. Um degradê melhor. Enfim, essa aqui é a nossa aquarela seca. E vocês viram realmente que eu coloquei a sombra bem escura, bem grossa ela ficou, mas eu não consegui fazer o degradê porque ela mancha, ela tira a camada de baixo, como eu tinha mencionado. A nossa sombra ficou super marcada, aqui esbranquiçou, aqui manchou e aqui também. Toda vez que você tenta arrumar vai sair a camada de baixo, então cores escuras e muito densas na Pentel não funcionam, porque elas reagem de forma negativa no processo de secagem enquanto tá molhado e tudo mais. As cores mais claras na Pentel funcionam. Aqui até que deu ok. Consegui fazer a sombrinha, usei o preto mesmo para fazer os detalhezinhos do nosso patins. E a perninha, que eu sofri também um pouco, para poder fazer o jogo de luz e sombra e criar volume.
na arte em geral. As nossas caixas com as sombras. E essa aqui é a nossa pintura. E eu sempre reforço, a Pentel, ela dá dor de cabeça no processo da pintura, porque ela funciona como um guache. Se você quer só usar a Pentel para poder se divertir e colorir, ótimo. Se você tá querendo usar a Pentel para poder estudar de forma mais técnica, entender como os fundamentos da aquarela funcionam em si, você vai ter um pouco de dor de cabeça com ela, porque ela atrasa bastante o processo. Por isso que eu recomendo aquarelas estudantis, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo justamente sobre as aquarelas estudantis, as cores principais que você pode comprar sem ter que gastar muito com estojo de 12, 16, 18 cores ou até mais, que não é necessário, tá bom? A minha questão com a aquarela Pentel é possível aquarelar? Sim, vocês estão vendo que eu consegui aquarelar aqui uma arte com o volume, luz e sombra e tudo mais. A questão é que a Pentel pode trazer muita frustração para quem tá começando a entender como que a aquarela funciona e não sabe exatamente todos os fundamentos, todos os processos, como funciona, criar vício usando ela como se fosse um guache e atrasando no processo, criando muitas frustrações, desistências, achando que não tem o dom, que não é feito para isso e tudo mais, a galera acaba desistindo, acaba desmotivando e desiste até da própria arte. É possível sim aquarelar, só que você vai quebrar a cabeça 4 vezes mais, porque ela atrasa e o processo de aquarelar com ela é meio frustrante. Você briga muito mais vezes com a tinta no processo do que com uma estudantil, por exemplo. Você não briga tanto, flui melhor e isso ajuda no processo do seu estudo, de conhecer a tinta e você conseguir trabalhar melhor sem passar nervoso e estresse. É só nessa questão que muita gente gostava de colocar palavra na minha boca e falar que, ah não, mas fulano aquarela com Pentel, então ele consegue aquarelar assim, você que aquarela errado, você que não sabe fazer blá blá blá. Não, gente, vocês estão vendo que eu aquarelei aqui, né? A minha questão é no processo da pintura. Se você faz um resultado ou não, é questão de técnica e estudo, mesmo com um material um pouco mais difícil, mesmo com um material que tem suas limitações. Mas eu sempre falo, foquem no processo e não no resultado. O resultado é consequência, tá bom? Sempre lembrando disso. Então é isso, não se esqueçam de me seguir aqui no YouTube, comenta esse vídeo, me ajuda a dar o engajamento de volta. O YouTube anda escondendo meus vídeos. Preciso muito da ajuda de vocês. Embaixo aí tem um formulário pro meu novo Apoia-se. Tô dando oficinas de aquarela nesse Apoia-se, então por favor, deixa os seus comentários no formulário também, para eu saber o que vocês pretendem, o que vocês desejam mais no meu Apoia-se. Tem as minhas redes sociais aí embaixo e também a roxinha onde eu faço lives, onde eu fiz essa aquarela. Espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!